Hoje em dia é difícil falar de economia sem citar a crise que o país atravessa. A vida e os negócios não estão fáceis para ninguém. E nestas horas de como vencer os desafios e enxergar as oportunidades. Para responder essa pergunta, nada melhor que um especialista em gestão estratégica de marketing e que acaba de escrever o livro sobre o assunto, o Dobson Ferreira Borges. Dobson, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Um prazer é todo meu, Alex. É uma honra estar aqui com vocês e partilhar sobre esse tema que realmente está tirando o sono de todos os brasileiros, né? Então, já gostaria de começar com a pergunta que eu fiz aqui na nossa chamada. Então, diante desse cenário de crise, né, como vencer os desafios e enxergar as oportunidades? Onde elas estão aí, Dobson? Tá. Uma das definições da palavra crise, ela é uma soma de oportunidades e de ameaças. Uma outra fala que é um processo de purificação, separar o puro daquilo que é impuro. Um dos caminhos que eu sugiro nesse novo livro, no quarto livro, é que nós precisamos começar com um propósito. O que é o propósito, Alex, e você que está nos acompanhando? O propósito é o saber o porquê. Por que a organização existe? Qual é a nobre intenção por trás dela? Porque esse propósito ele é munido de paixão, de entrega. O empreendedor, o empresário, ele identificou uma oportunidade que ele acredita que nenhuma outra empresa identificou. Então, é uma entrega com paixão. Só que aí existe uma grande disputa interna. De um lado, eu tenho um empreendedor, um empresário, que tem dono daquela ideia fantástica, e por outro lado vem toda a burocracia que traz a gestão. E aí entra a crise. Eu olho para a minha ideia, eu olho para a oportunidade que eu identifiquei, ou eu olho para a burocracia do meu processo de gestão como um todo. Então, no livro eu sugiro alguns caminhos. O primeiro deles, quando se trata da nível de liderança, Alex, é o primeiro caminho, o primeiro passo. Eu chamo de chave aqui no livro, que é a iniciativa. Você olha para a sua empresa, você olha para o seu dia a dia, você é uma pessoa que está sendo mais proativa ou mais reativa, né? Você está esperando que o governo mude as coisas, que o nosso presidente mude as coisas, o nosso governador mude as coisas, ou você mesmo está tentando mudar as coisas pelas quais influenciam o seu negócio? Então, esse é o ponto de partida. Dobson, eu dei uma olhadinha rápida no livro, estou curioso, vou ler. Legal. E percebi que você dá aí algumas receitas para essa questão de vencer. É verdade. Que é a superação, desafios com liderança, você acabou de falar, Claro. Inclusive uma que chama muita atenção, que é a inteligência espiritual. É Inteligência espiritual no meio de uma crise, fiquei curioso. É muito interessante. Quando a gente trabalha com a ideia do propósito, ele serve tanto para a empresa quanto serve para a pessoa. Então eu coloquei como título Como Vencer a Crise, porque nós estamos sim passando por um momento de crise econômico-político, mas também nós passamos as nossas crises interiores, né? Então, a inteligência espiritual, ela vem no sentido de elevar dentro da empresa o nível máximo de consciência dos colaboradores, a começar do dono, do proprietário, do CEO, do executivo, do motivo pelo qual aquela empresa existe. Então, eu coloco que a inteligência espiritual é o porquê, é o saber o porquê, que nos conecta, Alex, à nossa sabedoria, né? E a sabedoria a gente não adquire na universidade, a gente adquire com a experiência, experimentando as coisas. E um dos caminhos da inteligência espiritual é ter uma vida simples, é tornar as coisas da sua empresa simples. Alex, e você que está nos acompanhando, isso é um grande desafio hoje. Diante de tanta complexidade, tornar as coisas simples talvez passe a ser um dos maiores desafios das pessoas, né? Como tornar as coisas simples? Eu começo falando da simplicidade a nível de pessoa, humildade, característica marcante encontrada nos grandes líderes. A gente pode passar a simplicidade também pelo produto. Produtos extremamente complexos para produtos simples, processos extremamente complexos para processos simples. Mas também a gente pode trabalhar a nível de empresas, empresas burocratas, né? Empresas com processo moroso, pesada, para processos simples. Se a gente olha para grandes empresas hoje, para aquelas empresas que têm o que dizem aí crescimento exponencial, ou seja, pequenas empresinhas, fundos de quintal, chamadas de startups, tornam as grandes empresas, as empresas centenárias,
irrelevantes. Dobson, eu queria abrir um parênteses, só te cortando um pouquinho, até porque o nosso tempo é curto e a gente quer perguntar muita coisa, né? Fica tranquilo, Alex. A gente percebe que também nesse momento de crise, muitas pessoas querem empreender, mas elas têm medo, se seguram um pouco. É o momento para arriscar? Inclusive, uma vez eu vi uma frase, não me lembro agora de quem é o autor, você pode até me ajudar nisso, dizem que enquanto uns choram, outros fabricam lenços. É verdade. Né? Uma característica importantíssima no empreendedor, e o Brasil é um país de empreendedor, é o otimismo. Então, o meu conselho é, se você acredita 120% naquela sua ideia, naquela sua oportunidade, naquilo que você visualizou, se entregue com paixão. Se você acha 90%, 95%, melhor não. Melhor ter essa certeza. Por quê? Você entrar em jogo, pôr seu time em campo, achando que vai perder, provavelmente você vai perder. Então, assim, acredite naquilo que você faz, acredite no seu sonho e procure aquilo que só você faz. Alex, é mais ou menos assim. Existe também um ditado que fala, quanto você quer ser tudo para todos, acaba sendo nada para ninguém. Então, encontre a sua especialidade e faça ela acontecer. O mundo é um país de oportunidades. A crise está aí, mas ao mesmo tempo é um país, é um momento, o mundo vive um momento de abundância. E você é exemplo, né? Você escreveu um livro Foi. no meio de uma crise e está aí, esse sucesso todo. E é super interessante o que você está falando, porque esse livro, ele não foi só escrito no meio de uma crise. Foi um processo muito interessante. Você já estava prevendo isso? Esse maremoto? Olha, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, eu chamo isso de pontos de virada, que a gente não sabe por que passou, o país né? tem uma tradição de crises, né, também, né? Exato. Mas eu escrevi esse livro, Alex, quando eu estava desacreditado pelos médicos. Foi um momento de crise pessoal muito grande. De 10 grandes especialistas que me acompanharam, 8 falaram assim, Dobson, ó, você vai bater as botas, você não vai durar muito. E foi nesse momento que eu me entreguei. Então, a ideia é o seguinte, Alex, o que difere nós, seres humanos, dos animais é a liberdade de escolha. Então, independente do estímulo que você tem, seja crise, seja uma ameaça, independente do estímulo... Você misturou um pouquinho de autoajuda com a economia? Você deu uma pitada das duas coisas? Ou não? Me corrija também se eu estiver viajando demais aqui. Eu não acredito ser autoajuda. No meu primeiro livro, eu falei, o meu primeiro livro é A Espiritualidade das Organizações. Eu até brinquei e falei assim, não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. Ah, que legal, bacana. Então, esse livro não é um livro de autoconhecimento. Então, de autoconhecimento. Quando você vai em prol da sua inteligência espiritual, chamada inteligência última, você acaba se autoconhecendo. E quando você se conhece mais, você começa a se ajudar também, né? Dobson, rapidinho, nosso tempo encerrou. Como conseguir o livro? Tá. Ele está chegando agora nas livrarias, né? Você também encontra pela Amazon e qualquer coisa eu posso deixar aqui também os meus contatos junto com a editora. Você pode ligar aqui na TV e passar aí o contato que aqui em Goiânia eu vou ter o prazer de levar até você. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Alex, e uma ótima tarde a todos.